Eu sou o chefe Marcelo e hoje a gente vai fazer uma receita bem famosa nos Estados Unidos, aqui no Brasil ainda pouco difundida, que é a torta de abóbora. Antes da gente começar, eu vou fazer um mascotinho pra gente igual este daqui, pra gente decorar a nossa cozinha. Aliás, pra quem não conhece, esta é a cozinha da MO, é onde a gente faz toda a nossa produção. Vamos lá. Tranquei o dente, mas ficou bonitinha. Olá! Esse é o nosso Louro José de hoje. Essa ficou sorridente, essa daqui ficou mais malvada. Eu confesso que eu peguei uns moldes na internet, né? Então, pessoal, para começar essa torta, você tem que fazer uma base para ela. Tem que ser uma base crocante. Dá para você usar massa sablé, sucrê, enfim, qualquer uma que você saiba fazer melhor. Hoje eu vou usar uma mais simples, tá? Só vai farinha, ovo e manteiga e açúcar. É uma massa bem fácil de fazer. O único segredo dela é você usar manteiga gelada. Então, vamos lá. Primeira coisa, a farinha. Manteiga gelada e o açúcar. E mistura. Então é isso, gente, ó, vamos misturando com as pontas dos dedos até ela ficar tipo uma areia de praia. Quando ela estiver bem granuladinha, a gente quebra um ovo aqui dentro. O ovo vai dar a liga nessa massa toda aqui. E depois tem duas opções. A gente pode deixar ela na geladeira descansando por no mínimo 30 minutos. Ou a gente pode abrir ela, que dá um pouquinho mais de trabalho, porque ela vai estar mais molinha, porque o calor da mão ele derrete um pouco a manteiga. Ela fica, tá vendo? Tipo areia de praia, úmida. Agora eu vou colocar o ovo. Então a gente põe um ovo. Talvez, se você mora numa cidade muito seca, ou o tempo estiver muito seco, o dia que você for fazer isso daqui, um ovo não vai ser suficiente para umedecer a massa. Daí você coloca um pouquinho, mas pouquinho de água. Então, ó, tá vendo? A massa vai ficar bem homogênea por si só. Ela vai ficar uma massa meio quebradiça mesmo, tá? Ela é uma massa quebradiça. Não põe mais farinha, tá? Tem gente que já abre a massa desse jeito que tá e coloca direto na assadeira. Eu aqui vou usar uma assadeira que a gente usa bastante aqui na loja, que é padrão das nossas tortas, que é de 22 centímetros, com um fundo falso, tá? Mas tem gente que prefere levar ela pra geladeira antes, que é o meu caso, e abrir ela depois. Ela vai precisar de um pouquinho mais de força na hora de abrir. Então a gente vai levar ela pra geladeira, deixar de 20 a 30 minutos, quanto mais tempo, melhor. E antes de levar na geladeira, é sempre bom forrar ela com plástico, tá? Qualquer plástico filme. Aqui eu tô usando aqueles saquinhos de pegar a fruta no supermercado, que a gente usa esse mesmo pra abrir a massa. Porque senão ela vai ressecar na geladeira se ela não tiver fechadinha. Então vamos levar lá na geladeira e esperar 30 minutos. Então, gente, aqui ela já tá geladinha, tá? Eu vou usar esse saco mesmo aqui pra abrir a massa, tá? Por que o saco? Se a gente for abrir direto na mesa, ela vai grudar. E com o saco ela não gruda. Aí, gente, eu abri o saco e agora eu vou abrir a massa, a bolinha, com ele. Gente, ela vai ficando quebradiça, tá vendo, ó? Parece que ela não vai dar certo, mas dá sim, vai na fé. Alguma dica pra alguém que nunca abriu uma massa na vida, tipo eu, assim? Cara, não tem muito segredo abrir massa, não. O segredo é misturar bem ela, tá vendo? Ela tem que ficar bem homogênea, porque se você não mistura e a manteiga estiver em um pedacinho, a hora que ela for pro forno, essa manteiga vai derreter e a massa vai zoar ela, entendeu? Tá vendo o porquê do saco? Se eu fosse fazer ela direto na mesa, ela... Ó, vou abrir aqui pra vocês verem, ó. Tá bem grossa ainda. Se eu fosse fazer ela direto na mesa, ou direto no rolo, ela ia grudar inteira.
Então a gente vai abrindo ela assim. Ah, mas quanto eu abro de massa? Puta, vai medindo pela sua forma, tá vendo? Ó. Mais um pouco. Tem que calcular a altura, né? Também. Então, aí você calcula a altura, você põe ela aqui e vai abrindo até da altura, você vai ver mais ou menos. E se você escolher outro tipo de massa, uma sablé, por exemplo, a diferença da sablé é que ela vai farinha de amêndoas. E a farinha de amêndoas ela é um pouquinho mais cara, mas ela dá um pouco mais de crocância também. Aqui, por exemplo, na loja, a gente só usa a massa sablé para fazer as nossas tortas de limão. Eu gosto mais da sablé. Mas é que essa aqui, como é uma receita mais... O interessante não é tanto sentir o gosto da massa, é sentir o gosto do recheio. Essa aqui dá um resultado bem legal. Tá vendo que as bordinhas estão quebradas? Não tem problema. Que já vai dar, ó. Já cansei só de ver você abrir essa massa. Pois é a parte da musculação. Tá vendo, ó? Aí o plástico ajuda nisso também. Aí nós vamos pegar o plástico com a massa, tá vendo? As bordinhas estão meio quebradiças, mas é assim mesmo. E aí a gente vai pegar aqui, ó, desde o comecinho e ó, e colocar. Aí, afunda bem, tá? Vai quebrar, depois dá uma remendadinha. Não tem problema, vai sobrar. Ó, tá vendo, ó? Afunda bem, o importante é pegar bem nas bordinhas, tá? Terminando de abrir a massa aqui. E aí a gente vai levar lá pro forno, mas antes a gente tem que dar uma furadinha no fundo, para ela não estufar e ficar com aquela bolha, tá? Aí eu vou pôr um papel manteiga. Aí eu vou colocar, no meu caso eu ponho feijão, para a massa não estufar. Pra fazer peso? Para fazer peso. Pode usar grão de bico, arroz. Arroz é mais difícil porque arroz ele faz o mesmo trabalho. Mas depois pra tirar eles é ruim. Eu prefiro usar feijão ou grão de bico. Aqui eu uso feijão e esse feijão é só pra isso, tá? Se você fizer uma feijoada depois, não dá. Agora eu vou levar pro forno, tá vendo aqui? Com os feijõezinhos. Num forno pré-aquecido a 180 graus. Na minha cozinha, eu tenho forno industrial. Então eu ponho um pouquinho mais baixo. Mas tem que ver aí como é que é, se você tem um forno turbo, alguma coisa, se é a mesma temperatura. Mas em média é 180 graus. Quanto tempo? Aqui a gente vai pré-assar por uns 20 minutos. Que ainda vai o recheio e depois a gente vai assar de novo. Então, gente, ó, tirei. Cuidado que tá quente, tá? Então a gente vai tirar aqui, ó, tá vendo, ó? Já tá assadinha. Dá uma descidinha mesmo, tá? Normal. E o legal dela é esse estilo mais rústico mesmo. E vamos agora preparar do recheio. Primeira coisa, abóbora. 350 gramas de abóbora. Abóbora japonesa, porque as outras abóboras faltam muita água. A abóbora japonesa e a abóbora cabotiá é a mesma coisa? É a mesma coisa. Você não pesquisou no Google agora, não saber? Não, imagina, eu aprendi isso na faculdade. Isso aqui, imagina, tá uma matéria inteira de abóboras. A gente vai usar 3 ovos, creme de leite fresco e o açúcar demerara. Se não tiver o açúcar demerara, pode ser o açúcar cristal, aquele mais grossinho. Vamos lá cozinhar a abóbora. Então, galera, tá vendo? A abóbora já ficou bem molinha, tá? Dá pra cortar com a própria espátula, ó. Esse é o ponto. Não pode ter muita água, tem que estar sequinho, tá? Porque essa água, se tiver muito molhada, ela vai zoar todo o recheio. Eu vou esmagar, vou pegar um esmagador aqui. Pode esmagar com garfo, mas eu vou usar um esmagadorzinho, tá? Eu vou esmagar aqui na panela mesmo. Vai mais rápido, tá? Então a gente vai esmagando, tá vendo? Cuidado que a panela está quente. Vai fazer um purezinho. Aí, ó, pessoal. Tá vendo o purê? Bem lisinho.
Aí eu vou tirar ele da panela, porque eu quero ele um pouquinho mais frio. Se eu jogar o ovo agora, vai virar um omelete, tá? Virar um omelete de abóbora com esse calor que tá aqui. É legal não ter nenhum pedacinho de abóbora. Se eu encontrar um pedacinho, a gente vai lá e já amassa ele de novo. Então agora a panela já tá um pouquinho mais fria, eu vou passar para esse bowl e vou misturar os secos, tá? O açúcar. Qual que é o nome desse açúcar mesmo? Demerara. O açúcar demerara vai dar um gostinho bem legal. Se vocês sentissem cheiro pela câmera, você ia ver. Tá com bem aquele cheiro de doce de abóbora de vó, sabe? Ó, tá vendo como tá bem fluidinho, ó. A abóbora já tá bem amassadinha. E aí agora eu vou pros temperos. Nossa, mas já mudou a textura completamente. Já, ó, tá vendo? É porque o açúcar começa a derreter também, né? Então vamos lá. Vou colocar os temperinhos, tá? Canela. Só uma colher de chá e pouquinho. Canela é bem forte. Se exagerar na canela, já era. Vai ficar com um gosto muito forte. Gengibre em pó. Isso vai dar um contraste no gosto. Gengibre normal pode ser? Não? Pode. Pode ser, ele vai dar o mesmo efeito. Mas aí você põe um pouquinho menos. Porque o gengibre normal, ele é mais forte. Mas eu posso ralar? Pode ralar. Mas mesmo ele ralado, ele tem um sabor muito mais acentuado que o gengibre em pó, que é desidratado, né? E aí eu vou pôr um pouquinho de noz moscada. Podia já ralar também, pôr aqui a fresca, mas eu prefiro usar em pó, que eu acho mais fácil. Mas é bem pouquinho, tá vendo, ó? Você falou alguma coisa que você não queria mexer muito essa massa? É, porque se você mexe muito, você vai aerar ela. Não é isso que a gente quer. Porque ela dá uma subidinha no forno também. Eu quero só homogeneizar, só, tá vendo? Ó. Ela deu uma escurecida porque a gente fez a canela. E o açúcar também já tá derretendo, né? E aí, agora, os ovos. Obviamente a gente sempre quebra um de cada vez. Pra ver se não tá estragado, né? Poderia ter misturado antes, tá? Mas não faz muita diferença. Só vai quebrar a gema. E tá vendo? Misturar. Ela já vai ficar bem líquida. Essa massa, vocês vão ver que ela vai ficar uma massa bem mole. Tá vendo? Eu só tô misturando, não tô batendo. Por isso que eu não tô usando um fouet. Se eu tivesse usando um fouet, ele vai aerando o recheio. E não é o que eu quero, tá? Tá vendo? Fica essa consistência, ó. Vou misturar mais um pouquinho por causa da clara aqui. E por último, o creme de leite fresco. Não pode ser o de caixinha, tá? Porque o de caixinha, ele não tem a mesma textura, a mesma quantidade de gordura que esse tem. É bem tradicional, né? De ação de graças. É porque agora entra no outono lá nos Estados Unidos, né? E o outono é a época das abóboras. E aí tem o Thanksgiving, né, que é a ação de graças, e tem o Halloween. Então por isso que o pessoal usa bastante abóbora, faz bastante doce. Tem pratos também que faz com abóbora. Justamente porque essa época é uma época do ano que tem bastante abóbora sobrando, né? Aqui no Brasil não é a época de abóbora, mas tem sempre, né? Tá vendo, ó? Se a gente usasse a abóbora, ou essas abóboras que soltam muita água, isso aqui ia ficar muito líquido. Aí na hora que fosse pro forno, não ia assar de jeito nenhum. Então agora eu vou encher a nossa base que a gente já tinha assado. Tá vendo? Não deixa sempre uma bordinha da massa, porque a massa, o recheio, ele vai estufar um pouquinho no forno por causa do ovo. Tá? Então tá aqui. Agora a gente vai levar pro forno, 180 graus, por uns 30 minutos. Ele vai assar e ele vai ficar meio que parecido uma gelatina. O meinho dele vai parecer que tá cru. Esse é o momento de tirar, tá? Olha aqui, pessoal, nossa torta já tá aqui, tá vendo que ela tá bem durinha, bem firme, né? Então a gente vai desenformar ela.
Aqui, pessoal, desenformando então. Ó, soltinha. Mas espera aí. Essa torta já tava pronta, né, Marcelo? Essa tava. Essa eu fiz ontem. Essa eu fiz ontem, obviamente, pra gente não ficar esperando 30 minutos aqui, a esfriar, pra mostrar o melhor resultado pra vocês. Então, pessoal, agora eu vou bater um creme de leite pra fazer aquele creme batido, durinho, como se fosse um chantilly, mas não é um chantilly, é só um creme de leite. Mas se eu quiser colocar chantilly... Pode. É que o chantilly ele é o creme de leite batido com açúcar. Aqui não vai açúcar. Eu não vou usar chantilly porque senão vai ficar muito doce. Mas eu prefiro sem, que eu acho que combina melhor o sabor. Certeza que não quer colocar um chantilly? Absoluta. Chama os cachorros. Eu vou pegar uma manga, né, um saco de confeitar, para dar uma decoradinha. Dessa vez eu fiz só um pouquinho, né, porque é só para decorar, não vou cobrir. Tá vendo o ponto dele, ó? Bem durinho. E aí a gente decora. Então vamos lá. Essa aqui a produção já deixou pronta pra mim. Pôr um pouquinho de chantilly. Ah, melhor é chantilly, não era? É. Pôr um pouquinho do creme. Bem boa. Então, pessoal, finalizando a nossa receita da nossa torta de abóbora. Façam no Halloween, façam quem mora onde tem Thanksgiving, façam no Thanksgiving e aí mande pra gente. Tá em inglês. Thanksgiving. Ação de graça. Ação de graças. Dia das bruxas. Não é o mesmo dia, hein? O quê? Ação de graças é um dia, dia das Sim, bruxas. mas você falou Halloween, Thanksgiving. PBR, irmão. Que é. Mas e aí, eu posso levar essa torta pra casa, então é isso? Essa aqui não, porque essa aqui já é nossa e a produção inteira quer comer. Então... Beleza, gente, é isso. Valeu, Polimais. Um negócio aí que você não gosta muito, mas eu como produtor aqui desse vídeo, eu sou obrigado a obrigar você a fazer. O quê? Comer. Não. Lavar a louça. Pede? O quê? É isso. Curtir e dar um like. Ah, é. Pessoal, curtam, dão like, compartilhem. Se inscreve, pessoal. Se inscreve no canal.